Saudações a todos e todas vocês que me acompanham aqui no Superpoder da Maturidade e me dão a honra de estarem presentes aqui nas minhas lives, né? É tão importante quando a gente tem essa troca, esses comentários, essa participação. Isso é muito rico, não só para mim, aliás, não só para vocês, como para mim, principalmente, que fico sabendo o que vocês querem, porque, gente, esse conteúdo das ciências ancestrais, do yoga e do ayurveda, ele é tão rico e tão vasto, tem tanta coisa legal para a gente falar, tantas soluções naturais que podem ser propostas para dar qualidade de vida para as pessoas, e muitas vezes as pessoas acham que isso é um bicho de 7 cabeças, que é difícil, que é caro. Tem, claro, algumas coisas que você precisa ter um investimento maior, dependendo do que você quer tratar, mas é tão acessível para todas as pessoas, e eu fico assim muito grata de poder estar falando aqui para vocês. Então sejam bem-vindos e bem-vindas. Essa é uma live que vai tratar do tema insônia e ansiedade, principalmente. Vou falar sobre todas as pessoas, mas principalmente na fase da maturidade. Vou explicar por que isso pode se agravar nessa fase. E falando em insônia e ansiedade, tem um dado aqui da Fundação Oswaldo Cruz, que eu tive como fonte o gov.br, que é o site, né, que tem algumas estatísticas do Brasil, e, pasmem, 72% dos brasileiros têm algum problema relacionado ao sono, sofrem de insônia, enfim, né, dentro desses 72% tem diversos fatores. E aqui eu vou falar para vocês algo além do óbvio, já adianto para vocês que é além do óbvio, é uma visão ayurvédica, é uma visão fundamentada em princípios um pouco mais profundos sobre o que pode estar causando a insônia, dificuldade de dormir, ansiedade em você. E você vai então entender também que a insônia e a ansiedade estão muito ligadas. Aliás, eu diria que elas estão de mãos dadas sem soltar. Então, quando você tem um certo nível de ansiedade, você fica mais propenso a sofrer de insônia. Ou acordar, tem gente que a insônia tem diversas formas de chegar até a gente, né? Tem pessoas que têm dificuldade para adormecer e tem pessoas que dormem com muita facilidade, mas tem então momentos, né, de despertar na madrugada. Elas acordam com muita facilidade na madrugada. Tem o que a gente chama de sono leve. Seja bem-vinda, Silvana, Maria Regiane. Estão me ouvindo bem? Depois me deem um alô aí, tá bom? Falando sobre a insônia e a ansiedade, principalmente na fase madura. E eu já adianto aqui que eu vou, ao decorrer da live, trazer 10 soluções, 10 alternativas de como você pode, então, melhorar a qualidade do seu sono, com medidas assim simples que você pode tomar no seu dia a dia. Então são 10 passos que podem realmente fazer você, a partir de agora, ter um sono de qualidade. E como eu digo sempre aqui, gente, não é uma mágica, nada é uma mágica. Obrigada, Maria Regiane, pela resposta, tá me ouvindo bem. Não existem mágicas, nada. As pessoas gostam de falar muito sobre sustentabilidade em relação ao clima, ao meio ambiente. E eu trago essa palavra sustentabilidade, aquilo que é sustentável, aquilo que se sustenta em relação à nossa saúde hormonal, ao nosso bem-estar, ao nosso autocuidado. Então, essa é a primeira pergunta que você tem que fazer quando você vai adotar uma medida em relação à sua saúde. Isso que eu estou fazendo é sustentável? Isso vai se sustentar? Por isso que dietas radicais, essas mágicas que coaches hoje propõem aí na internet, perca 20 quilos em 2 semanas, tome chá de agrião e desintoxique em 15 dias, isso não é sustentável. Não tem embasamento, não tem sustentabilidade. A pergunta que fica é, e depois? Mas enfim, voltamos para falar do nosso tema, que é insônia e ansiedade. E eu digo para vocês o seguinte, a insônia, ela é um sintoma. Ela não é a causa do que está acontecendo com você. E como a gente diz na linguagem popular, é mais embaixo que está acontecendo aí, tá?
O sono, essa questão do sono não depende apenas do nosso estado físico. Então, já aconteceu com você? Comigo já aconteceu algumas vezes, de você estar extremamente cansada, cansado, ter praticado atividade física, estar com o corpo assim exaurido e você dizer assim, hoje eu vou ter aquela noite de sono incrível. E aí o que acontece? Você deita na sua cama e fica parecendo um filé ali, né? Para lá e para cá e não consegue dormir. Então, isso é uma evidência que é então comprovada de que o sono não é apenas uma questão física. Então, a atividade física, a gente acha que vai falar aqui depois, é muito, muito, muito relevante para que você tenha uma noite de sono melhor. Mas não é só isso. Eu diria que dentro da importância desse tema para o Ayurveda, a atividade física contribui com 50% da sua qualidade de sono. Os outros 50% é o que a gente vai falar aqui, tá? Então, o sono, a insônia, ela é, na verdade, um reflexo do nosso estado mental. Em geral, quando a gente começa a ter episódios de insônia, significa que nós, de alguma forma, já estamos manifestando a ansiedade ou pensamentos inquietos. No Ayurveda, a gente chama isso de Vata. Vata é um dosha leve. Um dosha no Ayurveda dosha significa literalmente aquilo que desequilibra. Então cada um de nós tem doshas predominantes. Porém todos nós podemos ter desequilíbrios em determinado dosha. E esse dosha Vata, quando ele desequilibra, o que acontece? Né? Eu até anotei aqui para eu não esquecer todos os atributos. Então quando você tem Vata agravado, que é o que contribui para a sua mente ficar cada vez mais agitada, quais são os sintomas que você pode estar apresentando? Então, o Vata tem os atributos de secura, leveza, movimento, aspereza. Então, você pode estar com a pele seca, unhas quebradiças, prisão de ventre, aquela dificuldade de ir ao banheiro, falta de constância na forma das fezes, ora fezes muito ressecadas, ora você tem uma diarreia. Dores articulares e musculares. Então o Vata é um dosha que traz dureza também. Então se você está se sentindo muito duro e isso não tem a ver com flexibilidade, essa dureza te traz dores, você pode estar com esse Vata agravado. Você pode estar sentindo fadiga ou cansaço extremo. Você pode estar sentindo baixa resistência a pequenas atividades que você vai fazer no seu dia a dia. Ansiedade aí no nível mental, ansiedade, pensamentos muito reativos e acelerados, aquela pessoa que a mente dela leva ela embora como um cavalo selvagem e você não consegue segurar essas rédeas mais. É aquela mente que vai assim, a hora que você vê, você já tá com o coração acelerado. Que mais? Falta de concentração, não consigo me concentrar em uma atividade, aquela pessoa que fala assim, yoga não é pra mim. Né? Em geral, já tá com Vata agravado e é bem o yoga que pode te ajudar também. E mudanças de humor repentina, aquela pessoa que tem muita irritabilidade, ora ela tá irritada, ora ela tá animada, também pode ser um sintoma de agravação de Vata. Então veja só, como esse Vata agrava? Ele agrava pelo excesso de movimento, ele agrava pelas coisas que a gente faz no nosso dia e não conseguimos metabolizar. Porque veja só o que eu vou explicar para vocês. A mente é um fator determinante, uma mente purificada é um fator determinante para que você tenha uma boa noite de sono. Então, podemos comparar da seguinte forma. Quando você se alimenta, da hora que você acorda até a hora que você vai deitar, você precisa ter digerido esse alimento para você poder ter uma boa noite de sono. Quem já não fez uma refeição pesada à noite e não conseguiu dormir? Então, nós precisamos digerir todo o alimento que nós ingerimos ao longo do dia para poder também ter uma boa noite de sono, ter uma boa qualidade de sono. Porque não adianta também horas dormidas, é preciso saber se há qualidade, profundidade de sono. Da mesma forma, a gente começa então, você levanta de manhã, você conversa com as pessoas, você vai para o seu trabalho, você vai dirigindo ou vai de transporte, você tem alguém fecha você no trânsito, no transporte alguém quer conversar com você e você não tá afim, e aí aquilo vai
construindo emoções em você. Pensamentos, emoções. Aí você chega no seu trabalho e aí você troca com o seu chefe, com seus colegas, você vai almoçar, enfim, você tem o seu dia. Então, ao longo do dia, para o Ayurveda, você ingere não só alimentos líquidos e sólidos. Por quê? Tudo aquilo que os nossos órgãos dos sentidos são capazes de captar são considerados alimento. Eles também nos nutrem. Então, a pergunta é a seguinte: se você tem que digerir adequadamente os alimentos para que você possa ter uma boa qualidade de sono, você está digerindo bem as impressões, que são chamadas de samskaras, as impressões que você capta ao longo do dia através dos órgãos dos sentidos? Então, essa pergunta é determinante. Eu uso muito essa palavra, né? Determinante, preciso trocar. Mas ela é, assim, crucial para que você possa entender o que é que está atrapalhando o seu sono, tá? Eu já vou continuar. A Maria Regiane disse, é isso mesmo, sinto assim, ora tô rindo, ora tô chorando. Quando durmo, acordo em pânico no meio da noite, uma sensação horrível. Então, até isso, Maria Regiane, essa questão da síndrome do pânico, essa questão de você despertar à noite assustada, tem a ver com tudo isso que eu tô falando, né? É uma má digestão, é um baixo Agni, que é o poder digestivo, em relação às impressões, aos sanskaras, às emoções, aos pensamentos, que a gente chama de sanskaras no yoga, que nós captamos ao longo do dia. Então, como é que você está digerindo isso? Fernanda, tá ficando muito vago isso, explica melhor. Então, de acordo com os textos clássicos do Ayurveda, o que vai causando esses distúrbios, o que vai causando esses desequilíbrios, essa mente que fica como um cavalo selvagem, é na verdade uma obstrução, podemos dizer assim, nos canais da mente. Não se apeguem aos nomes que eu vou falar, tá? Mas eles se chamam Manovara Srotas, são os canais da mente. Como a gente tem canais de digestão, como a gente tem canais de excreção de fezes, a gente tem canal de excreção de urina, a gente tem um canal de amamentação chamado Srota, a gente tem um canal por onde flui todas as nossas questões mentais. E o que é a nossa mente para o Ayurveda? A nossa mente, os nossos pensamentos são aquilo que a gente tem de mais leve. Os pensamentos são leves, a mente é leve, assim como Vata é leve, como eu expliquei no início. Se estiver ficando muito complicado, vocês perguntem, tá, gente? E depois também, quem tá vendo gravada, lasca o dedo aí nas perguntas. Então, essa leveza, quando essa leveza aumenta, esse Vata aumenta demais, tudo isso que você capta ao longo do dia aumenta demais, né? Esses sanskaras, essas impressões, e você não consegue digerir isso. Primeiro, sua mente vai ficar muito reativa e você vai perceber, você vai começar a desenvolver esses sintomas, você vai perceber que você está mais ansiosa, e a ansiedade muitas vezes não significa que você está rápida, que você está demonstrando isso. Às vezes tem pessoas que levam essa ansiedade para dentro e ainda represam. E aí tem gente que olha e fala, meu Deus, você é tão calma, como que você tem insônia? Mas esse Vata tá lá, agravado, prejudicando esse descanso, essa restauração. Porque dormir, gente, não é descansar. Como eu falei aqui no início, existe uma parte que afeta o corpo e uma parte que afeta a mente. Dormir bem não é só descansar o corpo, mas é restaurar a mente. Anotem essa frase. Dormir bem não é descansar o corpo, mas essencialmente restaurar a mente. Então, dormir é um dos pilares do Ayurveda, o sono é um dos pilares mais importantes do Ayurveda e vocês vão entender por quê, porque eu vou explicar mais coisas para vocês ainda e no final vou trazer 10 ações que vocês podem fazer para melhorar a qualidade do sono de vocês. Então, falei aqui dos textos ayurvédicos, né? E eles dizem assim, e os textos dizem que a mente e o corpo são interconectados, que é o que a gente sabe, né? Se você é esperto, inteligente, se percebe, tem aí o seu autocuidado,
busca o seu autoconhecimento, você já percebeu que a mente e o corpo estão interconectados. Então a gente precisa equilibrar o vata, que é essa velocidade, essa agitação, essa leveza, esse movimento exacerbado, porque o vata é benéfico desde que ele não esteja agravado. E precisamos purificar os canais da mente. Como é que a gente faz isso, né? Vou explicar já já. Assim como nós falamos da digestão dos alimentos, que é chamada de Agni, poder digestivo, também falamos da digestão dos tecidos. Fernanda, que complicado, explica isso. Então, cada tecido no Ayurveda, depois que você ingere o seu alimento, esse alimento precisa do Agni primário, do poder digestivo primário que está no estômago, para ser muito bem metabolizado. A partir daí, ele vai começar a nutrir os tecidos do seu corpo. Então, ele vai nutrir o plasma sanguíneo, depois ele vai nutrir o seu sangue, depois ele vai nutrir os seus músculos, depois ele vai nutrir o seu tecido gorduroso, depois o seu tecido ósseo e depois o seu tecido nervoso. Então, Madhya Dhatu, o tecido nervoso, ali onde mora essa velocidade de vata, principalmente afetando a mente, precisa ter um bom Agni. Todos esses tecidos precisam ter um bom poder digestivo. Eles precisam cumprir o seu papel metabólico de forma muito eficiente para que nós tenhamos saúde, né? E cada tecido vai falar uma coisa, e o tecido nervoso, Madhya Dhatu, é aquele que está envolvido principalmente com as questões do sono. Então a gente precisa de bom Agni dos tecidos, a gente precisa de bom Agni primário para digerir o alimento. A gente precisa metabolizar adequadamente as impressões que a gente capta ao longo do dia, né? E a gente precisa também perceber um pouco isso, né? Então, como a nossa mente agitada produz a insônia, tá? Eu vou olhar minha colinha aqui que tem um monte de coisa aqui, gente. Então, quando a gente tem um baixo Agni mental, quer dizer, a sua mente, ela não está conseguindo digerir o que você captou. E aí pensa só, vamos colocar o alimento. Vamos colocar que hoje é sexta-feira, para quem está vendo a live ao vivo, né? Sexta-feira, 14 de fevereiro. Vamos colocar que ontem, dia 13, tudo que você comeu você não digeriu. Hoje, no dia 14, você já não deve estar se sentindo muito bem. Ah, tô enjoada, minha barriga tá esquisita. Se você não digerir hoje, amanhã no sábado, o negócio vai estar complicado. Então, com a mente é a mesma coisa. Se você não digere tudo aquilo que você captou de impressões num dia, você leva para o outro, você leva para o outro e você leva para o outro, isso vai gerando mais velocidade, isso vai gerando um bloqueio nos canais da mente, nesse Mano Vara Srota, e isso vai prejudicando essa conexão. Então, um baixo Agni da mente, uma baixa capacidade de digerir as suas impressões mais sutis, vão gerar esse excesso de fluxo de pensamentos. Esse excesso de fluxo de pensamentos vai gerar um acúmulo de impressões. Esse acúmulo de impressões vai gerar uma mente altamente reativa e hiperativa. Essa mente hiperativa vai aumentar cada vez mais o vata, essa velocidade. E isso se torna um círculo vicioso, e esse vata vai aumentar cada vez mais a sua inquietação e a sua capacidade, então, de dormir, a sua capacidade de se restaurar vai ficando cada vez mais comprometida, tá? Então, esse é mais ou menos o fluxo, vou falar mais ainda sobre isso. Por que, Fernanda? Eu vou explicar também fisiologicamente a questão da melatonina, como ela é também um ponto X nessa questão do sono, que tem tudo a ver com o que diz o Ayurveda. E por que então, Fernanda, na maturidade, isso fica mais delicado ainda? Porque, minha gente, a maturidade, a mulher, quando ela entra na menopausa, ela entra na fase vata da vida. O homem, a partir dos 60 e poucos anos, 65, 66, ele entra na fase vata da vida. Até a mulher, antes de entrar na menopausa, ela está na fase pita da vida. Eu falei isso na live anterior, tá? Eu não vou ficar repetindo tudo, senão vai ficar muita coisa. Quem tiver curiosidade, vê a live da sexta-feira passada.
Então, a mulher entra na fase vata da vida, o homem entra na fase vata da vida. Essa fase vata da vida se soma a esse excesso de vata mental. E aí é a fome com a vontade de comer. E aí fica ainda mais difícil, se você não está esperto, atento e prestando atenção em você, dormir bem. Fica mais difícil driblar essa ansiedade. Fica mais difícil parar esses cavalos selvagens, que são os nossos instintos desenfreados, que vão levar a nossa mente para onde eles bem entenderem, tá? Então, na maturidade, isso fica mais exacerbado. E a gente precisa prestar mais atenção ainda a essa questão de nutrição da mente, da capacidade da mente de se refrescar, de se restaurar, certo? Aí tem o seguinte, vamos falar da melatonina agora, que todo mundo fala, mas a melatonina, me deram melatonina e não adiantou. Outras pessoas falam, mas agora eu tô tomando melatonina, acabou o meu problema, mas de vez em quando eu ainda tenho alguma insônia. Então, é sempre melhor, e eu tô falando aqui como terapeuta ayurvédica, como bióloga, como química, tá? Não tô falando como médica. É sempre melhor, inclusive aos olhos da medicina ayurvédica, que as suas próprias glândulas produzam os seus hormônios e não que você coloque hormônios vindos de fora. Então, é desejável que você mesmo produza a sua melatonina e não fique colocando melatonina de fora. Não está sendo possível? Ok, vamos aproveitar o que a medicina tem de bom para nos oferecer. A medicina integrativa tem um trabalho incrível, mas a gente precisa falar a verdade. Não dá para ficar tomando melatonina a vida inteira e deixando a sua mente te puxar, né? Como esse cavalo selvagem aqui que eu tô dando exemplo. Então, entre 2 horas e 6 horas da manhã, entre 2 e 6 da manhã, nesse intervalo, nós temos no Ayurveda o que nós chamamos de horário Vata. O que é o horário Vata? É o horário em que na natureza predomina a leveza, predomina essa questão muito leve. É um horário de muita leveza. Portanto, normalmente entre 2 e 6 da manhã é o horário que as pessoas com o Vata agravado mais acordam, principalmente logo no comecinho desse horário, assim, entre 2h30 e 4 horas. Então, quem está com o Vata agravado, em geral, acorda nesse horário. Acontece que entre 2 e 6 da manhã é um horário, gente, extremamente importante. Para quê? Só para você descansar? Não. Primeiro, que a melatonina, o pico de produção da melatonina ocorre entre 2, ele começa de noite, começa antes de você dormir, mas o pico de produção da melatonina, que é esse hormônio que regula também o seu ciclo circadiano, acontece entre 2 e 4 da manhã. Ora, se entre 2 e 4 da manhã é o horário de pico de produção de melatonina e nesse horário você precisa estar fazendo sono profundo, se você não dorme profundamente, né, nesse intervalo, você deixa de produzir quantidade de melatonina suficiente. Para o Ayurveda, entre 2 e 6 da manhã é o horário Vata. Então, além da melatonina, o Ayurveda diz o quê? Que todas essas impressões, todos esses estímulos, tudo isso que você captou ao longo do dia, será, portanto, metabolizado, adequadamente digerido e excretado para os seus devidos lugares também nesse intervalo. Então, se você não tem sono profundo, entre 2 e 6 da manhã, o que acontece? Se você acorda toda hora, tem aquele sono picadinho, acorda para fazer xixi, para beber água, para lembrar alguma coisa que aconteceu, sabe? Se você não tem sono profundo nesse horário, você não restaura a sua mente. Você acorda cansada, acorda com aquela sensação, meu Deus. Já teve essa sensação? Acaba de acordar, você acabou de acordar, você diz assim, não vejo a hora que chegue a noite de novo, porque eu preciso dormir. É como se você não tivesse se refeito. Então isso acontece não apenas por questões físicas, mas principalmente por questões mentais.
Então você não se refaz desses estímulos que você absorveu ao longo do dia e você também não vai ter a produção adequada de melatonina, porque ela precisa de um sono profundo para ser produzida. Aí, ó, anotei também porque é muita coisa. Deixa eu ver onde que eu anotei aqui, ó. Vixe, perdi. Peraí, gente, será que eu não trouxe? Meu Deus, acho que eu não trouxe. Ah, trouxe sim, ó. Aí, Fernanda. Dormi bem, hein? O que é que a melatonina, então, né? A gente fala tanto de melatonina, mas o que que a melatonina ela vai influenciar? Então, veja só. A melatonina vai influenciar, quer dizer, se você produz quantidade de melatonina inadequada para o seu organismo, cada um produz a sua, então existe uma quantidade ideal a ser produzida, o seu organismo é inteligente, ele sabe fazer isso, se você tiver, né, noites que refaçam você, ela vai influenciar a secreção de insulina, ela vai influenciar o metabolismo da glicose, vai influenciar a sua imunidade. Vai influenciar então o ganho de peso, porque se ela mexe com a insulina e com o pâncreas, ela influencia o seu ganho de peso. Então, pessoas que dormem mal podem ter tendência a ganhar peso. Ela vai te deixar com baixa energia, ela vai influenciar os seus níveis de cortisol, que é o hormônio que deixa o seu organismo em alerta, em estado de estresse. Ela vai influenciar as secreções, os hormônios tiroidianos, os hormônios sexuais, quer dizer, vai influenciar o ovário no caso das mulheres e o testículo. Então, a melatonina influencia outras glândulas. A melatonina, uma vez eu ouvi uma médica falando que eu achei muito interessante, que a melatonina ela é a rainha dos hormônios, porque ela controla a secreção de outras glândulas e de outros hormônios. Então, vejam só a importância do sono. Se você não dorme bem e se você não faz sono profundo e não tem essa secreção adequada de melatonina, todas as suas outras glândulas não estão bem. Então, o que eu falo principalmente para as mulheres na fase madura que querem tratar problemas hormonais, então não adianta você ficar olhando para estrogênio, não adianta você ficar olhando para progesterona, não adianta você ficar olhando para disfunções tiroidianas apenas. Você precisa olhar primeiro para o básico, se você está dormindo bem. Então, se você não dorme bem, essa é a primeira coisa a ser tratada. É claro, se você tiver com urgência, né? O seu médico decidir que você precisa fazer reposição hormonal, não estou dizendo que isso não tem que acontecer. Mas o básico, minha gente, precisa estar funcionando, porque senão nada funciona. Sabe assim? Se não tem água na caixa d'água, não adianta abrir a torneira. Fernanda, mas meu Deus do céu, não está saindo água da minha torneira. Aí eu pergunto para os pacientes, tem água na caixa? Não. Então, gente, pela madrugada. E é isso, gente, isso se torna muitas vezes um ciclo. Esse vata, esse excesso de pensamentos, ele vai gerando ansiedade. Essa ansiedade vai gerando cada vez mais movimento. Esse movimento vai gerando cada vez mais inquietação mental e essa mente produz insônia. Então você vê que a ansiedade e a insônia, elas estão completamente conectadas. E quando a gente fala de melatonina, quando a gente fala de apaziguar e restaurar a mente, de ter um sono de qualidade e profundo, que não significa necessariamente quantidade de horas, mas ter um sono restaurador, quando a gente fala da melatonina, a gente tem que entender que ela é um regulador sistêmico. A melatonina que você produz ou deveria produzir naturalmente, ela é um regulador metabólico sistêmico. Ela trabalha em todo o seu organismo, em todas as outras glândulas. E isso é uma coisa que poucas pessoas falam. A gente trata o sono como um tique assim. Vamos falar sobre os pilares da saúde. Sono, você precisa dormir bem. Então eu vejo, e por isso que eu gosto de fazer essas lives, que a gente precisa se aprofundar muito mais nesse tema, muito mais. As pessoas precisam de mais conhecimento para poderem entender a importância e aí até se inspirarem a dormir melhor, né? E eu já vou entrar daqui a pouco nas ações, nas 10 ações que a gente pode fazer para ter uma melhor noite de sono. E eu queria saber quem está aqui agora
quer fazer alguma pergunta, vão colocando aí, se vocês têm alguma pergunta para fazer. E eu vou entrar, então, nas ações, gente, tão importantes que a gente pode fazer para ter uma noite de sono melhor. Vou entrando aqui, se aparecer alguma pergunta, eu respondo, tá? Então, veja só. Quais são, então, finalmente, as ações que a gente pode tomar para dormir melhor? Então, primeiro, a gente precisa de um horário para digerir os pensamentos. Isso entra numa rotina de hábitos. O que significa isso? Horário para digerir os pensamentos. Fernanda, isso é muito vago. Gente, é assim. Você pega no seu dia um horário que seja um pouco antes de dormir, que seja a hora que você chega do trabalho, mesmo que seja de manhã quando você acorda, e você anota. Você escreve o que está acontecendo com você. Você escreve quais são os seus pensamentos e sentimentos. E você procura, de alguma forma, elaborar aquilo. E aí, você pode também fazer um yoga. Você pode pegar essas informações e levar para sua mente refletindo sobre isso. Mas é muito importante essa digestão de pensamentos, sabe? Ficar sozinha um pouquinho, escrever um pouquinho o que você está sentindo, como você está sentindo. E não é para ninguém, isso é para você. Porque quando a gente põe no papel e a gente lê, a gente tem muito mais clareza do que quando fica aquela confusão mental aqui na nossa cabeça, passando um monte de coisa ao mesmo tempo, sabe? Quando um trem está em movimento, fica mais difícil de você ver todos os vagões. Agora, quando ele para na estação, você consegue ver, ó, o primeiro é menor, o segundo é maior. Então, escrever é muito interessante. Segunda ação. Essa é, vocês já sabem, meditação. E meditação, já vou avisando você, não é ficar sentado em postura de lótus, com a coluna parecendo um poste, e de olhos fechados, fazendo on e ficando 1 hora sentado. Não. Meditação, começar uma meditação é para todos. E se você, escutem bem o que eu vou falar, se você se propuser a fazer de 3 a 5 minutos por dia, por 7 dias, como teve um desafio aí do Superpoder da Maturidade, de 3 a 5 minutos por dia, por 7 dias, eu duvido que você não tenha um benefício em relação ao seu sono. A meditação é uma prática muito poderosa. Se você quiser mais detalhes, depois você pode me perguntar no direct que eu posso te ajudar nesses 3 a 5 minutos. Mas é extremamente poderoso e você vai aos poucos entendendo, você vai aos poucos conseguindo ficar 3 minutos, 5 minutos, talvez você queira ficar até um pouquinho mais, simplesmente observando o fluxo de pensamentos, nada mais do que isso. Não é procurar silêncio, não é fazer silêncio, não é ficar no silêncio absoluto, não é não pensar em nada. Muito pelo contrário, é observar o fluxo de pensamentos sem interagir com ele. Então olha, tá passando isso, deixa, sem interagir. Marca timer 5 minutos, pipipi, acabou. Vai pro seu dia seguinte você repete, certo? Excelente. Terceira ação, pranayamas, exercícios de respiração do yoga. Os pranayamas, eles têm também uma ação poderosíssima de purificar as nadis, que são os canais sutis por onde flui o prana. O Vedanta, o Yoga, o Ayurveda estimam, desenham, porque existem escrituras sobre isso, existem documentos sobre isso de 5.000 anos, que nós temos 72 mil nadis, 72 mil canais alimentados pela respiração, por onde o prana pode vitalizar o seu corpo. Então tem nadi em todos os órgãos, tem nadi na mente, tem nadi dentro do corpo, tem nadi fora do corpo. Então quando você faz um exercício de respiração, você está vitalizando e você está purificando esses canais energéticos que vão certamente ter ação na sua mente. Terceiro, segundo ou terceiro, me perdi, acho que agora é terceiro, pranayamas falei. Quarto, yoga nidra. Nidra significa sono,
Sono do yoga. Yoga Nidra são exercícios que normalmente são conduzidos por um professor ou por uma gravação. Então, você vai se deitar, você vai relaxar e você vai visualizar coisas legais, uma praia, uma paisagem. O Yoga Nidra, ele tem um efeito terapêutico extremamente potente de também purificar os canais. Porque tudo aquilo que no Yoga Nidra você experienciar, as suas glândulas, o seu sistema vai entender que é verdade. Então, se você puder fazer um Yoga Nidra extremamente relaxante, você está numa praia, aos poucos o seu organismo vai reagindo como se aquilo fosse verdade. Então, através da sua presença e da sua visualização, você consegue modular a sua bioquímica interna. Então, o Yoga Nidra, a gente usa inclusive na prática de yoga terapia hormonal. Eu uso muito nas minhas práticas de yoga Nidra, pranayamas. Ele tem um poder terapêutico subestimado pelo yoga da atualidade, que fica mais nas acrobacias do que na prática de um yoga como ele verdadeiramente é, com o propósito que ele tem, que é acalmar a mente. Alimentação leve à noite. Quinto, não comer nada pesado à noite, porque isso vai influenciar o seu sono. Seus processos metabólicos vão estar preocupados com a digestão e não com a sua restauração, que deveria acontecer à noite. Então, refeições leves até 2 horas antes de dormir. Portanto, se eu durmo às 10, termino de jantar às 8 e refeição muito leve, certo? Óleo morno nos pés e na cabeça. Também muito subestimado isso. Tem um efeito muito potente também. Você pegar um óleozinho morno, passar na sola dos pés, fazer uma massagem no pé antes de dormir. E na cabeça também, os pichus que a gente usa no Ayurveda, na cabeça mesmo, uma quantidade de óleo que a gente põe na cabeça, extremamente calmante para a gente poder dormir. Não pode também ficar com excesso de óleo na cabeça. O óbvio e pouco praticado é evitar o uso de telas, porque a luz azul, a luz artificial, ela inibe a produção de melatonina, que começa por volta de 9 horas da noite, 8 e pouquinho. Então, se você usar telas muito prolongadamente até a hora de dormir, essa sua produção de melatonina já começa a ser inibida antes mesmo de você adormecer. Não dormir durante o dia, por razões óbvias, também aumenta um pouco o kapha, a letargia, aquela moleza que o corpo fica, e isso pode prejudicar o seu sono também à noite. Fazer higiene do sono, que é uma prática hoje muito difundida, que o Ayurveda também recomenda há muito tempo, que é justamente um pouco de cada coisa. A higiene do sono, ela começaria, a higiene do sono mesmo, essa prática, às 18 horas. Então, às 18 horas, a higiene do sono mesmo começaria, que é quando começa o horário kapha, que é um horário em que você vai estar mais introspectivo, mais quietinho, mais letárgico, quando o sol se põe. E isso numa condição ideal, perfeita, maravilhosa, na vida colorida que você quer ter. Se hoje ainda não é possível, saiba que dá para você planejar isso. A partir das 18 eu começo a fazer a higiene do sono, para que quando chegue no meu horário de dormir eu já esteja muito preparada. Sabe igual desenho animado? É isso. Aquele quartinho com uma luz baixinha, amarelinha, cortina fechada, um aroma no quarto, uma musiquinha, que é o que eu faço com as crianças, né? Faço comigo quando dá. Mas eu durmo bem. Eu procuro fazer a higiene do sono também, até porque quando eu faço tudo isso para elas, eu tô fazendo para mim também. Que mais? Chás, ervas fitoterápicos, que é a dica número 10 que eu parei de contar, tá? Então, os fitoterápicos no Ayurveda podem ajudar imensamente a acalmar esse excesso de estímulos, esse vata, essa mente reativa. A gente pode, na nossa cozinha, fazer uso do chá de camomila, a gente pode fazer o uso do chá de erva doce, a gente pode fazer o uso do tulsi, para quem conhece. Pode ser o nosso próprio manjericão, mas o tulsi é um manjericão sagrado cultivado na Índia, que tem algumas marcas que vendem. No Ayurveda, os fitoterápicos que podem ser utilizados
não usem sem prescrição de um terapeuta ou médico ayurvédico. É o Brahmi, o Jatamansi, que são, até o próprio Ashwagandha pode ajudar nessa questão do sono, certo? Do sono, dessa modulação hormonal e dessa correta secreção de todos os hormônios e o correto funcionamento de todas as glândulas, que só é alcançado por reposição hormonal? Não. Por um milagre? Não. Por alimentação correta? Não. Pelo sono profundo, pela boa qualidade de sono. Então, gente, eu vou encerrando a live aqui. Preciso tomar água porque falei pelos cotovelos. Eu vou encerrando aqui. Espero que vocês tenham aproveitado. Quem vê ao vivo já pode ir colocando perguntas se tiver. Quem vê gravada, por favor, comente. Todos vocês, se puderem, compartilhem essa live depois com as pessoas que podem se beneficiar com isso. Tem tanta gente que não tem esse conhecimento, que não tem essas informações e fica aí achando que o negócio é um bicho de 7 cabeças, e às vezes soluções tão simples que podem sim ser feitas na sua casa, começarem a ser feitas na sua casa, com um pouco de boa vontade, de conhecimento, podem te ajudar imensamente no seu sono, na sua qualidade de vida e na sua saúde, né? Porque afinal de contas, o que eu sempre digo aqui, o que eu quero da minha saúde? Eu quero ter uma vida longeva, saudável, com muita energia para poder fazer o quê? Aproveitar a vida do lado das pessoas que eu amo. Isso não é tudo que a gente quer? Saúde, tempo, energia para poder aproveitar a vida do lado de quem a gente gosta, né? Afinal de contas, se não for assim, para que a gente veio, né? Só para trabalhar, comer, beber, dormir? Não, a gente veio para ser feliz também. E a gente precisa de saúde, mais do que saúde, porque saúde não é ausência de doenças. A gente precisa de energia e a gente precisa de vitalidade para conseguir conquistar tudo o que a gente quer na nossa vida. Iron, eu não sei seu nome, é Iron mesmo? Eu vejo que você está sempre aqui. Obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua escuta, pelo seu comentário. Fico muito feliz de ter a oportunidade e de ter bom sono para poder falar para vocês também, de ter uma mente que está funcionando muito bem para poder conversar com vocês. Obrigada pela audiência e vou esperar 3 minutinhos se alguém tiver alguma pergunta, se não vou encerrando. Deixo vocês com essa sexta-feira linda. Jennifer, obrigada Jennifer, agora eu sei o seu nome, agora se eu for comentar em algum post seu, eu vou escrever o seu nome, com 2 Fs, tá bom? Ah, eu imaginei que fosse, Iron é o meu cachorrinho, imaginei que fosse o seu cachorrinho que tem a foto dele aí, fofo. Ó, beijo para todos vocês, agradeço imensamente a audiência. Jennifer quer saber mais sobre a meditação, eu falo com você, pode me mandar um direct se você quiser, que eu converso com você, tá bom? Ou comentar aqui mesmo, que depois a gente vai se falando e eu te conto mais sobre a meditação, sobre como você pode fazer para ter esses benefícios, né, de forma inicialmente pequenininhas e simples, e você já vai conseguir perceber boa melhora, tanto na sua questão de pensamentos, de metabolização dessas impressões, quanto no seu sono, tá bom? Falo tudo. Super beijo, agora vou, ótima sexta, que quase deu 1 hora, foi uma das minhas lives mais longas, mas também tinha muita coisa para falar, isso porque eu falei rápido. Um super beijo e a gente se vê na sexta-feira que vem, que eu não sei o tema da live, mas vou colocar aqui que eu esqueci, às 8h08, com mais um tema a favor da sua saúde e da nossa longevidade, com muita alegria e vitalidade. Vou!